Na aula de hoje, estudaremos o volume de um cilindro circular reto. Esse sólido que é gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de um eixo que contém um de seus lados. Faremos três aplicações na área da mecânica. Vamos determinar inicialmente o volume da cilindrada de um motor de combustão interna. O vídeo mostra um motor translúcido. Observe que o cilindro é transparente, que é o local onde o pistão se desloca. Em seguida, determinaremos a massa de uma barra de aço com seção circular. Por fim, vamos determinar o volume de um duto utilizado na indústria de petróleo e gás, que é feito de um aço API 5L X80, que é um aço de alta resistência e baixa liga, conhecido como ARBL. Ok? Vamos nessa? Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso para falar sobre o volume do cilindro circular reto. Esse sólido que é gerado pela superfície de revolução de um retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Então, os elementos do cilindro, a gente pode destacar aqui a altura do cilindro, que normalmente é dada em metro no sistema internacional. Na mecânica, a gente utiliza muito o milímetro, o raio, que seria o raio da base aqui do cilindro. Logo, esse raio podemos afirmar que é metade do diâmetro, que pode ser medido com algum instrumento, como um paquímetro, por exemplo, para ser determinado esse diâmetro. O volume do cilindro, basta fazer a área da base vezes a sua altura. Como a base é um círculo, então a área do círculo é πr ao quadrado, ok? Vezes a altura desse cilindro. A gente pode substituir o raio pela metade do diâmetro. Se nós elevarmos aqui ao quadrado, ficamos com d ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que seria 4. Então, em função do diâmetro, o volume do cilindro pode ser dado por πd2 vezes a altura dividido por 4. Então, isso é muito útil na mecânica, porque a gente trabalha muito com diâmetro. Então, temos aí o volume do cilindro, ok? Que pode ser dado em função do diâmetro, ou classicamente é dado em função do raio, como πr ao quadrado vezes a altura. Em nossa primeira aplicação, nós vamos ver aqui esse motor translúcido, onde o cilindro é transparente. Então, observe aqui nesse motor, aqui no detalhe, observe aqui que o pistão vai estar subindo e descendo. Nós chamamos de C o pulso do pistão e D o diâmetro aqui do cilindro, ok? Observe que pela fórmula que a gente viu, em função do diâmetro, seria πd ao quadrado sobre 4 vezes o pulso, mas aqui a gente vai multiplicar por N, porque o motor pode ter um cilindro ou pode ter mais de um cilindro. Por exemplo, tem motores de 3 cilindros, de 4 cilindros. Então, o volume da cilindrada, ele é dado pelo volume do cilindro multiplicado pelo número de cilindros que tem o motor. Nós vamos ver que o volume da cilindrada é quem determina se o carro, por exemplo, é 1.0, seria conhecido como um carro popular, ou 1.4, 1.6. A gente já vai fazer uma aplicação disso aí. Então, lembrando que aqui o volume do cilindro seria o volume da cilindrada. Agora, o detalhe é que a gente precisa multiplicar pelo número de cilindros, ok? D representa o diâmetro. Estamos colocando todas as unidades em milímetro e C, o pulso do pistão no interior desse cilindro. Observe como nós tínhamos mostrado anteriormente, o pistão aí nesse vídeo vai estar se deslocando no interior do cilindro. No sistema internacional, esse volume é dado em metro cúbico, ok? Mas na área automotiva é empregado centímetro cúbico. Então, a gente pode passar de milímetro cúbico para centímetro cúbico. Então, vamos fazer uma aplicação aqui desse automóvel que possui um motor de 4 cilindros, cujo diâmetro é 73 milímetros, o diâmetro interno, e o curso do pistão no interior do cilindro é de 83,6 milímetros. Nós vamos determinar o volume da cilindrada desse motor em centímetros cúbicos. Nós podemos fazer todas as operações em milímetros, que aí a gente vai encontrar o volume em milímetro cúbico. Lembrando que N é o número de cilindros, então temos aí 4 cilindros. Então vamos multiplicar
por 4, ok? πd ao quadrado sobre 4. O nosso diâmetro é de 73 milímetros e o curso de 83,6. Se você realizar essas operações com o auxílio da tua calculadora, você vai encontrar aí um volume de 1.399.593,35 milímetros cúbicos. Então, observe que milímetro dá um volume muito grande. Então, a gente vai passar de milímetro para centímetro. Lembrando que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, só que aqui está o cubo. Então, a gente vai dividir por 1000, ok? Então, vamos aí encontrar um volume da cilindrada de aproximadamente 1.399,59 centímetro cúbico, o que para a gente daria aproximadamente 1.400 centímetros cúbicos, se você arredondar aí, ou seja, esse carro possui um motor 1.4. Se por acaso desse 1.000 centímetros cúbicos, esse motor seria um motor 1.0. Nessa segunda aplicação, nós queremos determinar a massa de uma barra de aço que possui uma seção circular com diâmetro de 3/4 de polegada, ok? Então, a gente vai passar esse diâmetro para milímetro. O comprimento da barra é de 6 metros. E nós vamos utilizar que a densidade do aço é de 7.850 quilogramas por metro cúbico. Então, nós temos aí o diâmetro, ok? Que é 3/4 de polegada, e o comprimento da barra, que seria a altura do cilindro. Uma vez que essa barra tem um formato cilíndrico, então, como está em polegada, a gente vai multiplicar por 25,4 e vamos determinar esse diâmetro em milímetros, que daria 19,05, mas lembre-se que a densidade está por metro cúbico. Então, a gente precisa do volume da barra em metro cúbico, então nós vamos passar esse diâmetro aqui para metro, dividindo por 1000. Então, se você divide 19,05 por 1000, vai encontrar aí 0,01905 metros, e vamos aplicar aqui na fórmula do volume do cilindro. Então, ficamos aí que o volume seria π d ao quadrado sobre 4, então substituímos aqui o diâmetro, vezes a altura, que já está em metro. Então, essa altura é 6 metros. Então, vamos multiplicar por 6. Se você fizer essas operações, também com auxílio da tua calculadora, vai encontrar um volume de 1,71 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, escrito em notação científica. Nós também podemos escrever esse volume como 0,00171 aí em metros cúbicos agora. Por quê? A gente vai usar a fórmula da densidade, que é a massa sobre o volume. Se fizermos meio pelos extremos, a massa seria igual à densidade vezes o volume. Como a densidade do aço é 7.850 kg por metro cúbico, aproximadamente, então varia pouco, dependendo do tipo de aço. Se a gente multiplica pelo volume que encontramos, vamos encontrar que a massa dessa barra é aproximadamente 13,42 quilogramas, ok? Então, muito útil aí a aplicação de volumes para poder determinar comprimento de barras, ok? Existem tabelas de fabricante que você pode encontrar o valor dessa massa por comprimento. Então, você pode, dependendo na tabela, olha lá, o valor para um diâmetro de 3/4, qual o valor do quilograma por metro, ok? De barra para esse diâmetro. Então, para cada diâmetro, a gente poderia determinar. Aqui a gente vê que rapidamente consegue determinar a massa dessa barra cilíndrica. Por fim, nós vamos ver uma outra aplicação do volume do cilindro. Agora é um aço API 5L, é um aço X80, que é utilizado em dutos na indústria de petróleo e gás, ok? Então, a gente vê aqui essa figura. Imagine que a gente pegasse um trecho dessa tubulação e quisesse, por exemplo, determinar o volume interno desse tubo ou o volume de material, de aço em determinado comprimento. Só lembrando que esse material faz parte do grupo dos aços ARBL, que são aços que possuem alta resistência e baixa liga, porque ele possui baixo percentual de carbono, o que facilita, por exemplo, a soldagem, se precisar, e é utilizado pequenas quantidades de elementos de liga, tais como nióbio, titânio, vanádio.
Esses três elementos de liga melhoram consideravelmente as propriedades mecânicas do material. Nós vamos determinar o volume no sistema internacional, ok? Desse aço utilizado em um duto de 5 metros de comprimento, que possui um diâmetro externo de 30 polegadas e a espessura do tubo vai ser de 16 milímetros. Ok? Então, um diâmetro de 30 polegadas, a gente vai converter para milímetro inicialmente, multiplicando por 25,4, o que vai dar para a gente um diâmetro de 762 milímetros. A gente já pode dividir por 1.000, que aí encontramos esse diâmetro em metro, o que ficaria 0,762 metros, ok? Observe aqui esse tubo, que nada mais é do que uma coroa circular que você estuda no ensino médio, desde o ensino fundamental. A espessura do tubo é 16 milímetros e nós vamos ter um raio externo, vamos chamar de R maior, R maiúsculo, e um raio interno aqui, que seria o nosso R minúsculo. A área da coroa seria fazer a área externa do círculo menos a área interna, ok? Se a gente coloca o π em evidência, temos aí que π, que multiplica o raio maior ao quadrado menos o raio menor, que seria o raio interno ao quadrado. Nessa aplicação, a gente já tem aí o diâmetro externo, então facilmente a gente encontra o raio interno, basta dividir esse diâmetro por 2, o que daria 0,381 metros. Para determinar o raio interno, Rzinho, se nós já temos o raio maior, basta subtrair da espessura. Lembrando que a espessura está em milímetro, então a gente teria que dividir por 1.000. Então, vamos achar aí essa espessura em metro. Então, fazendo essa subtração, 0,381 menos 16 milésimos, seria 0,016, obtemos um raio interno de 0,365 metros. Então, agora a gente pode determinar o volume desse tubo, que é dado por πr ao quadrado h, que é o volume do cilindro. A título de curiosidade, vamos determinar o volume interno nesse trecho aí de 5 metros de tubulação. Mas observe que, como queremos determinar o volume, vamos utilizar o raio interno do cilindro. Apesar da fórmula aqui estar com R maior, mas essa fórmula é uma fórmula genérica, ok? Então, substituindo 0,365 vezes o comprimento, que é 5 metros da tubulação, temos aí um volume interno nesse trecho de 2,093 metro cúbico, uma vez que todas as dimensões estão em metro. Normalmente, é interessante passar para litro, para a gente ter uma noção. 2 metros cúbicos é aproximadamente 2.000 litros. Então, a gente pega esse valor e multiplica por 1.000, o que daria aproximadamente 2.093 litros. Ou seja, do gás que estaria ali dentro, seria o volume nesse tubo. Se a gente quer determinar o volume de aço utilizado, então nós vamos pegar a área dessa coroa aqui para determinar o volume. Então, lembrando que seria dada por π, observe que aqui seria o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado, que nós já havíamos determinado, ok? Que multiplica o comprimento, que seria 5 metros. Como todas as dimensões estão em metro, nós obtemos um volume de aproximadamente 0,187 metros cúbicos, ou seja, 187 milésimos. Então, temos aí esse volume em metro cúbico de aço, que é um material sólido, que a gente, a partir da densidade ou massa específica, poderíamos determinar a massa aí, o peso desse tubo nesse trecho aí de 5 metros. Como densidade é massa sobre volume, como vimos anteriormente, a massa bastaria multiplicar a densidade vezes o volume. Vamos considerar novamente a densidade do aço de 7.850 quilogramas por metro cúbico, vezes o volume. Observe que agora a massa desse trecho de tubulação é de 1.472 quilogramas. Observe que a massa desse tubo, nesse trecho de 5 metros, dá praticamente 1,5 tonelada. Aí, 1.472 quilos. Mas observe que esse tubo é de 30 polegadas. São 762 milímetros. Então, é uma tubulação de um grande diâmetro de aço de 5 metros. Então, o peso é bem significativo. Ok? Nós fizemos esses exemplos mostrando 3 aplicações,
Mas o volume do cilindro é empregado em várias áreas aí da mecânica e fora da mecânica também, ok? Gostaria que você deixasse nos comentários o que mais chamou tua atenção nessa aula. Aproveita também e deixa uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Vou encerrar citando as palavras do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, que diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Selah. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.